permanecer vigilante para o arrebatamento. É uma questão de vida ou morte. Nós vamos decidir. E cujo esse tema está baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 21, do 34 ao 37, eu quero ler com você. Pegue a sua Bíblia, seu tablet, seu celular e vamos acompanhar juntos. Diz assim, versículo 34 de Lucas 21. E olhar por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, Lucas 21, 36, vigiai, pois em todo tempo, guarde bem esse termo, vigiai não é 5, 10, 15 anos, em todo tempo da nossa peregrinação sobre a terra. Diz assim, versículo 36, vigiai, pois em todo tempo, orando para que não sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, que é Jesus. E aí, versículo 37, para encerrarmos esse contexto bíblico que fala sobre os fins dos tempos, e de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. Amados irmãos, cidadãos de bem, pessoas que estão nos acompanhando, amigos, parentes, são todos bem-vindos. Eu espero logo que passe essa poeira e possamos nos encontrar na comunidade, se assim aprove a Deus, adorando o Senhor juntos, prestando culto, aprendendo da palavra de Deus. Esses textos, eles estão relatando justamente parte dos acontecimentos finais. Mas Cristo, aqui nesse presente momento, estava dando uma mensagem cuja conotação dessa mensagem seria para que a igreja, os seus discípulos, os discípulos dos apóstolos e aqueles irmãos estivessem de sobreaviso sobre os acontecimentos finais. E nós também sabemos que esta mesma palavra, ela cabe a nós, trazendo para os nossos dias. Da mesma forma que os apóstolos, que os discípulos, que a igreja do primeiro século e irmãos posteriormente também se apoiaram dentro destas profecias, dessa palavra de advertência, de encorajamento e até de admoestação, assim também serve para nós, porque a Bíblia ela vai além das culturas, ela vai além do tempo, ela rompe as barreiras, e chega até nós e até pessoas que estão nascendo hoje. Essa palavra serve. E Jesus está tratando justamente sobre a questão da vigilância a respeito do arrebatamento e da vinda dele. Por isso que nós precisamos estar atentos a esses escritos,
Porque aparentemente muitos acham que essa mensagem de advertência, de admoestação, de encorajamento não serve para nós, mas serve sim, porque nós somos a igreja. A igreja não foi arrebatada ainda. Jesus não voltou para a sua igreja, por isso que nós precisamos estar atentos. E ele descreve algumas necessidades que eu quero que você esteja atento, né? Tudo isso que está acontecendo no mundo não é um acaso ou uma mera coincidência. Não é. Isso tudo são sinais que comprovam literalmente à luz da palavra de Deus que nós estamos no tempo do fim. E esses sinais servem para estarmos atentos, vigilantes, sóbrios, andando com firmeza na presença de Deus. Porque Jesus já alertava. No versículo 34, acompanha na sua Bíblia aí, Lucas 21, 34, e ele disse assim: e olhai por vós. Essa mensagem é para mim e para você. Por nós. Olhai por vós. Para que não aconteça que o vosso coração se carregue da glutonaria e de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia? O dia do arrebatamento, ou como muitos o quiserem, a volta de Cristo. Todavia são dois fenômenos que irão acontecer na vida da igreja e da humanidade. Ele está nos dando um alerta. Tomem bastante cuidado para que o coração de vocês não se sobrecarreguem com as glutonarias ou embriaguez e com os cuidados dessa vida. E quando eu me deparo com essa realidade, nós estamos vendo isso acontecer, inclusive no seio da igreja, fora da igreja e em todos os aspectos. As pessoas estão totalmente dispersas, sobrecarregadas com as glutonarias, muitos andando como ébrios, tateando sobre o escuro, não discernindo de forma nenhuma que Cristo está próximo de cumprir com a sua palavra e vir buscar a sua igreja. E Jesus está alertando justamente os seus a respeito disso, para que vocês não sejam pegos de sobreaviso, de improviso, sobre aquele dia, o dia do arrebatamento, o dia da volta de Cristo, a nossa união com o Senhor. Ele pede, faz um grande alerta aqui para que eu e você possamos estar atentos, vigilantes, olhando por nós, vigiando, orando, buscando o Senhor, para que depois a gente mesmo não diga, eu não fui avisado. Foi sim, a palavra está sendo pregada, está sendo anunciada, está sendo pronunciada pelas redes sociais ao longo dos séculos na história da igreja. Ninguém vai ser pego de surpresa. A Bíblia diz na carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, que ninguém poderá ser desculpado, em relação em dizer que não teve conhecimento da graça, da palavra, da salvação em Cristo Jesus.
E ele prossegue dizendo, no versículo 35, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Ele vai vir, Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá. Será notório a volta de Jesus. 1 de Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, fala justamente sobre o arrebatamento, né? E no versículo 36, aí ele descreve o seguinte: vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quer dizer, vigiai. Ele não mandou você e eu orarmos primeiro. Ele mandou a gente vigiar e orar. Isso é atenção com o que você faz, com o que você olha, como você vive, o que você fala e suas ações diante de Deus. E evitar justamente, né, as embriaguez e os cuidados dessa vida. Quantas pessoas que estão embaraçadas a tal ponto, domésticos na fé, pessoas que mal se lembram de Deus, que estão embriagados pela ganância, pelo poder e por tantas outras coisas, né? Muitos, quando ocorrer isso, não vai nem se dar conta do que realmente aconteceu, de tão embriagado que vai estar com as coisas desse mundo. Paulo dizia a Timóteo: Timóteo, milita, luta comigo a boa milícia, porque aquele que milita o evangelho não se embaraça com as coisas dessa vida. O nosso adversário, o adversário da igreja, o adversário da criação de Deus, de todos quantos Deus criou, ele não quer que nós conheçamos a graça de Deus. Ele não quer que eu e você sejamos salvos. Pelo contrário, ele quer que nós conhecer não na graça, mas numa desgraça espiritual. Porque quando isso acontecer, aqueles que não estiverem vigilantes e de sobreaviso não estarão diante de Deus de pé. E nós notamos, irmãos, as coisas estão acontecendo, né? E a Bíblia diz também no Evangelho de São Mateus, fazendo um paralelo com essa palavra de Lucas, capítulo 21, que esses dias que nós estamos vivendo é justamente como nos dias de Noé. Preste atenção, Mateus 24, versículo 36, ele diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quer dizer, ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar, ou do arrebatamento da igreja. Existem muitos abestados que fazem cálculos, falsos profetas, né? Mexeriqueiros, paroleiros, desconhecedor das escrituras, que fazem somatórias para apavorar o povo. Mas eu não quero dar uma palavra de apavoramento para você, uma palavra de vigilância, para que você possa estar de sobreaviso sobre o arrebatamento da igreja. Mateus capítulo 24, 37, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam,
casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, quer dizer, Jesus aqui em Mateus está dizendo que muitos domésticos na fé serão embriagados com as glutonarias desse mundo, pelo poder, pela riqueza, os adébitos de Mamon, diferente da prosperidade de Deus que vem do céu, onde você tem paz, tem emprego, pode ajudar quem precisa. Os adébitos de Mamon fizeram da fé um comércio, como Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, diz que pessoas fariam da fé um comércio. Então, nesse mesmo texto de Mateus e Lucas, Jesus está dizendo que chegaria um tempo como nos dias de Noé, e nós estamos vendo. As pessoas estão mais preocupadas em conquistar, possuir, adquirir poder, sucesso. Existem até agora mensageiros de mensagens de autoajuda. Na realidade, você não precisa de autoajuda. O que a igreja, o que você que está me ouvindo, nós precisamos é da ajuda do alto vinda das mãos de Deus. Nós precisamos estar atentos, alertas a essa questão. E tudo isso que está acontecendo nesses dias, as pessoas correndo de um lado para o outro, é como nos dias de Noé. E tudo isso é um sinal que de fato Jesus está às portas. Tudo isso é um sinal, tudo isso que já aconteceu e está acontecendo no mundo é mais um sinal para nós, como igreja, estarmos alerta, para você que está afastado se reintegrar ao corpo, e você que ainda não entregou, não reconheceu a Cristo como seu Salvador, assim o fazer. Vai esperar o quê? A porta da arca fechar? O arrebatamento da igreja? Faça isso hoje. A esperança, não deixe para fazer amanhã o que você tem que fazer hoje. Porque na realidade a Bíblia diz que somente aqueles que creem em Jesus serão salvos. Mas crê de que forma? Vivendo uma vida dissoluta ou dúbia? Não. Crendo, abandonando o pecado, se arrependendo e se esforçando em permanecer vigilante em Cristo Jesus. É isso que Lucas capítulo 21, do 34 ao 37, está nos dizendo, e no Evangelho de São Mateus também, capítulo 24, do 34 em diante. Está dizendo para estarmos atentos, avisados, de sobreavisos, com os olhos bem abertos em relação aos acontecimentos. Muitos estão atribuindo isso a golpe político, problemas financeiros, enfim, logicamente que o homem, acaba se aproveitando da fragilidade do outro para impor, o seu poder, as suas vontades, a sua ganância. Mas tudo isso é permissão de Deus. Deus é soberano. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Por isso eu quero deixar um aspecto importante para nós nessa noite, baseado nessa mensagem de Lucas capítulo 21, do 34 ao 37. Esteja com os seus olhos bem abertos, vigilantes. Não ande como ébrios, com os sentidos entenebrecidos e obscuros,
tateando como cegos na escuridade. Jesus está às portas. Ele está dizendo isso. Nós estamos nas últimas horas. Para quem estuda a Bíblia, a palavra de Deus, nós estamos nas últimas horas. Os últimos dias começou em Jesus, hoje é as últimas horas. Perto está a nossa redenção. A qualquer momento, não sei quando, não vou estabelecer data e nem momento. Os sinais servem para nos avisar, mas a qualquer momento nós podemos ser arrebatados, ser tomados dessa terra. Jesus está deixando essa mensagem para nós. Esteja atentos. Pare de se preocupar com as coisas exorbitantemente desse mundo. Pare de estar tão ansioso, preocupado com as coisas dessa vida, a ponto de você não ter tempo nem para ouvir a palavra, nem para estudar, nem tempo de orar. Vigia, igreja, vigia a todos que estão nos ouvindo. Perto está a nossa redenção. Nesse primeiro aspecto, abre os teus olhos. Jesus está às portas. E Ele não quer de forma nenhuma que nós estejamos entrelaçados a tal ponto, amarrado com as coisas desse mundo. Não que seja pecado trabalhar, estudar, não, devemos fazer isso. Porque a prosperidade de Deus vem dessa forma, trabalhar, estudar. Mas o que Ele está dizendo é a gente se amarrar de tal forma que não tenha tempo para Deus. Por isso, abre os teus olhos. Jesus está nos avisando, está alertando a igreja, está alertando o seu povo, está alertando as nações, povos e línguas, está alertando o Brasil, as autoridades. Abrem os olhos. Ninguém poderá chegar diante de Deus e se justificar dizendo que não foi avisado. Todos estão sendo avisados pela mensagem da cruz. Está aqui hoje. Por isso eu quero deixar esse último aspecto com você. Jesus se deu o trabalho nesse segundo aspecto de deixar registrado tudo isso que aconteceria nos últimos dias. Sabe por quê? Porque Ele te ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ninguém consegue descrever o amor de Deus. Não importa o que você fez, importa se realmente você se arrepender e entregar a sua vida para Cristo. E assumir um compromisso com o Senhor e estar vigilante. Nesse segundo aspecto, não importa. Saiba que Deus te ama e o que Ele quer de você, de hoje em diante, é vigilância constante. Que você e eu venhamos abandonar o pecado, a mentira, a vida dúbia. Que nós venhamos deixar de estarmos sobrecarregados com as coisas desse mundo, com a glutonaria, com a bebedice, andando como cegos. Pelo contrário, vigilantes em todo o tempo. E se Ele está avisando, se tudo isso está acontecendo, é para que possamos estar alerta e saber que de fato Ele está às portas. Por isso eu quero orar contigo nessa hora. Guarde esses dois aspectos, depois você leia com mais profundidade Lucas capítulo 21, do 34 ao 37. Esteja atento. Deus te ama. Esteja alerta e vigilante,
porque estar vigilante daqui para frente, sempre foi, mas daqui para frente é uma questão de vida ou morte, porque a qualquer momento pode ressoar a